Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais uma vez, amados irmãos, estou aqui para relatar, as experiências, das visões, das revelações, o dom que o Senhor me entregou, E Deus tem sido misericordioso para com a minha vida, e creio para com a vida dos irmãos. Glórias a Deus. Quero contar, para os irmãos que na época que eu recebi, que Deus me batizou com o seu Espírito Santo, Deus ali me pôde me mostrar uma visão gloriosa, acerca do seu Espírito Santo, na igreja. Aquele varão de branco, ele andava dentro do salão da igreja, um salão muito grande. E ali, irmãos, eu via aquele varão de branco que batizava os irmãos, as irmãs, e eles falavam em línguas, em mistérios com o Senhor. E eu, contei para a igreja do Senhor tudo e voltei à oração, a jejuar, a consagrar minha vida. E o Senhor me mostrou, após alguns dias, uma segunda visão, que esse varão de branco ele já estava no telhado da igreja. Ele não estava mais dentro da casa do Senhor, mas sim estava no telhado da igreja. E eu perguntava, para o Senhor naquele momento, Senhor, por que o teu varão agora está no telhado da igreja? E o Senhor me respondeu naquele momento que havia abominações dentro da sua casa, E eu, lembro que questionando, pensando, mas o que pode ser, novo, convertido, batizado com o Espírito Santo, E às vezes a gente não tem muito discernimento das coisas. E eu fui orando ao Senhor, contei essas visões, na casa de Deus. E no ano de 2008, o Senhor veio me mostrar novamente, uma terceira visão, que esse varão de branco ele estava nas nuvens, Ele estava bem no alto, nas nuvens do céu. E eu perguntava para o Senhor, mas Jesus, por que o teu Espírito Santo agora está nas nuvens? Aí o Senhor me disse que o povo já não buscava mais ele de coração, mas sim somente com os lábios. Eu podia ver que quando aos poucos aquele anjo do Senhor, o Espírito Santo descia e batizava alguém dentro da sua casa, mas retornava para o alto, bem para o alto, das nuvens, Então eu creio, o Senhor não tornou a mostrar mais a visão assim, mas eu creio que agora vai ser uma realidade. A próxima vez, eu creio que já será o arrebatamento da igreja, Será o arrebatamento do povo de Deus. Aleluia. E Deus vai me mostrando outras revelações, outras visões. E eu fui passando, para a igreja, fui passando para os irmãos e contando nas igrejas aquilo, que o Senhor me mostrava, Certa vez tinha um pastor, o pastor Roque, ele, assumiu a cidade aqui de Ponta Grossa. E eu me lembro que o pastor um dia chegou em mim e falou: irmão Erasmo, o irmão tem alguma coisa de Deus para me contar, alguma visão? E eu, nesse momento, eu fiquei assim, falei: nossa, mas quem sou eu, Quase ninguém, olha, quase ninguém vem me perguntar as coisas para mim, E eu, nesse momento ali, eu fiquei pensativo. Eu falei: olha, irmão, eu vou orar. Se Deus tiver alguma coisa, eu vou estar relatando para o irmão. E comecei a orar em favor do pastor, em favor da igreja, E Deus foi me dando algumas coisas e eu fui passando para o irmão. Mas o que mais me chamou a atenção é quando esse irmão estava dirigindo a sede aqui de Ponta Grossa, que esse irmão, ele queria, colocar um alarme na casa do Senhor. E eu já vim orando em favor da obra da igreja, em favor do pastor. E ali eu me recordo que chegou um irmão obreiro e disse: olha, o pastor quer colocar câmera na igreja,
né? E vamos mandar uma carta para São Paulo, lá para o missionário, né? E eu falei para o irmão, falei, não, o irmão quer colocar um monitoramento laser, né? Alarme. E eu até conhecia na época, né? O presbítero, né? Era um senhor de uma outra igreja que lida com alarmes e câmeras. E ali eu fiquei, né? Tranquilo, né? Falei para o irmão, não faça isso, irmão, né? Se eu levantar contra um servo de Deus, né? Contra um vaso, Deus pode cobrar caro mais tarde, né? E amém. E daí passou-se ali uns dias, né? Tava chovendo, né? Aquela noite que eu estava no culto, e eu vim para casa. E glória a Deus, aleluia. Eu me recordo que daí eu, né? Vim para casa, orei a Deus, tudo, clamei ao Senhor. E Deus me mostrava, né, o pastor Roque, né, tava eu, o pastor Roque, nessa visão dentro do seu carro. Ele tinha um carro branco, né. Se o irmão um dia, né, ver este vídeo, né, ele vai poder se lembrar, né, dessas coisas que ocorreram, né. E ali eu, tranquilo, né, tive esse sonho, e sonhei que eu vi um monte de feitiço, feitiçaria, tinha até ossos humanos nessa visão. E eu via que esse casal de obreiros, né, eles ficavam desesperados dentro do carro, eles queriam sair do carro, e o irmão, né, se contia, e havia mais um senhor, né, de óculos, um irmão, né, e eu me recordo bem, o irmão tinha pouco cabelo, assim, né, era gordo, tudo, e estava dentro desse carro também, estavam em 5 pessoas dentro desse carro, nessa visão. E no outro dia eu fui no sábado na igreja, estava chovendo, né, e quando eu cheguei lá na casa do Senhor, daí um irmão veio falar, olha, irmão, o fiscal vem lá de São Paulo, tá lá no escritório falando com o irmão Roque. E eu me tranquilizei naquele momento, né, tinha até pensando em outras coisas e deixei a visão de lado. Mas quando eu fui sair com a minha bicicleta da igreja para retornar para casa, né, o anjo do Senhor me pegou na porta da igreja e disse, olha, meu servo, volta e entrega o recado para o meu servo, né? Volta agora, né? Porque depois não adianta mais. E eu me atemorizei, tremi, né? Falei, misericórdia. Falei, Senhor. O Senhor disse, sim, é você mesmo, né? E eu fui lá e, de fato, o fiscal estava lá mesmo e tudo, né? E eu me lembro que eu cheguei e o pastor Roque estava no seu gabinete ali com o fiscal. E naquele momento eu falei para o pastor Roque, olha, irmão Roque, Deus me deu uma visão para me contar para o irmão aqui, né? Já que o fiscal tem, eu vou contar essa visão. E nesse momento o irmão, ele começou a tremer, o pastor da igreja começou a tremer, ficar atemorizado. E eu falei assim, olha, irmão Roque, fica tranquilo, irmão, é uma visão de Deus que o Senhor me mostrou. E nesse momento ali eu, né, apontar essa visão ali para o irmão, contei as coisas da igreja, né, a visão que Deus tinha me mostrado, que nós estávamos no seu carro, nessa visão, e que havia muitos feitiços, muitas obras contrárias, né? E tinha um casal de obreiros que estava junto no carro, estava mais esse irmão, e até o fiscal até se alegrou, né? Ali ouvindo. E daí eu contei, falei, irmão, e mais uma coisa, né? Que eu quero falar para o irmão, né? Que o fiscal está aqui. Eu conheço, né? O homem que lida com alarme, com monitoramento laser, né? Com as câmeras. Ele é um presbítero da outra igreja, né? E eu faz tempo, ele até mora lá perto da minha casa, né? Mora lá nos condomínios lá. E contei para o fiscal tudo, até disse, né? Quem que tinha falado, aquelas coisas e tal, né? E nesse momento o fiscal, assim, falou assim, nossa, já vi que nessa cidade, né? O povo gosta de uma encrenca, né? Naquele momento, o Espírito Santo parece que tomou ali aquele fiscal, aquele irmão, né? Um irmão como nós, né, irmãos, né? Só que com uma autoridade um pouco, né, maior pela diretoria da igreja. Então eu passei para o irmão, né, essa visão. E contei, né, tudo. E falei para o irmão, olha, irmão, se fosse para me atrapalhar essa obra, eu preferia, né, ir para um bar, ir para um baile, irmãos, né? E a gente tem que estar na igreja não para atrapalhar ninguém, mas sim para nós servir ao Senhor e alertar o povo de Deus. E se Deus mostrar as visões, nós temos que contar, porque as visões não são nossas. A visão, né, que Deus nos mostra é acerca da obra do Senhor. E se nós não passamos as visões, né, como disse o apóstolo Paulo lá em suas cartas, né, nós somos ignorantes, né. Então, né, pela glória do Senhor, pela sua grandíssima misericórdia,
O fiscal teve lá junto com o pastor Roque na sua casa, viu a situação do irmão, tudo, né? E olha, irmãos, foi uma vitória só. Sei que o irmão ficou muito feliz porque o irmão podia ter perdido até o seu salário, né? Então, como a gente vê, como o joio, né, está na igreja, né? O joio, ela está na igreja. Eu vi muitos irmãos que diziam, nunca vou sair dessa igreja, né? Deus o livre, se nós sair daqui, nós morremos, e não sei o quê. E diziam várias coisas e acabaram saindo da obra do Senhor. Então, irmãos, né, as coisas de Deus são tremendas, né? Havia um outro irmão também que assumiu a obra do Senhor aqui, a sede de Ponta Grossa, né? O nome desse pastor é o pastor Wender, né? Ele veio para assumir esse ministério. E um dia eu fui lá pedir uma carta para o irmão, né? Porque eu tinha que pregar na Vilela, na congregação da Deus e Amor. E cheguei lá no escritório e pedi para o irmão, né? Falei, olha, pastor, eu preciso de uma carta, né? Que eu mostrei numa carta que eu tenho que pregar a palavra. Começar uma campanha ali na congregação do Vilela. E o irmão, tudo bem, fez a carta, tudo. Aí ele perguntou para 2 irmãos que estavam ali dentro da igreja nesse momento, né? Era um diácono e outro irmão que estava ali. E o pastor Wender perguntou, esse irmãozinho baixinho, o irmão ora, o irmão abre culto. E perguntou para o irmão, os irmãos, né? Em vez de elevar eu, né? Falar, né? Os irmãos falaram que não me conhecia, irmãos. Olha, eu me senti tão triste nesse momento, né? Me senti tão para baixo. Poxa, a gente está até orando nas madrugadas até, né? Tinha até orações nas madrugadas que nós orava ali. Buscava o Senhor junto, né? Clamava ao Senhor junto. E os irmãos diziam que não me conhecia. E isso ali me trouxe uma tristeza muito grande, né? E eu pensei, falei, meu Deus do céu, a gente se sente sozinho no ministério, na obra do Senhor. E eu li tranquilo, falei, agora, meu Deus, né? Já quis vir aquela angústia, né? Já vem as lembranças das provas, das lutas. Então eu fiquei tranquilo, né? Peguei a carta, tudo, fui lá, orei. Naquela mesma noite Deus me deu uma visão com esse pastor, que havia um cabo do machado bem na porta do escritório. E Deus me deu, né, essa visão e eu fiquei tranquilo. E no cabo do machado estava escrito assim, 90 dias, né? E eu fiquei assim, né? Falei, Senhor, o que quer dizer essa visão? Aí eu continuei orando, jejuando em favor do pastor Wender, né? Que cuidava ali do ministério. E o Senhor me mostrou de volta daí o machado inteiro. Inteirinho o machado bem novinho. E estava escrito 90 dias. E daí eu não suportei, falei, vou falar para o pastor da igreja, né? Vou contar essa visão para o irmão. E o Senhor dizia para mim, fala para ele, que se ele for humilde, ele vai prosperar. Mas se ele não for humilde, né? Esse machado vai cortar ele. Olha, irmãos, contei para o pastor, tudo. Falei, olha, irmão Wender, Deus me deu essa visão, e queria passar para o irmão, tudo, olha, irmãos. Pois o irmão, ele não foi humilde, né? Ele não, né, rejeitou, eu creio, a visão do Senhor. Porque em 90 dias esse irmão ele foi excluído do ministério. Foi, né, arrancado, né, com esse machado, com essa visão que o Senhor me mostrou. Então, para a gente ver, irmãos, para os irmãos notarem, né, da igreja, os irmãos do Brasil, que as visões de Deus não é brincadeira. As coisas do Senhor que Deus mostra verdadeiramente, elas são reais, né? Assim, contando nessas experiências, também tinha uma outra irmã da igreja, né? Que assumiu a igreja no ano de 2009, 2010. Entre essa época, não recordo bem direito, né? Mas eu mesmo tinha entregado a visão para a irmã, uma época, né? Que eu vi essa irmã dirigindo um grande ônibus. Minha irmã falou, nossa, quem sou eu, irmão, né, para dirigir uma sede, uma igreja? Mas falei, mas Deus escolheu a irmã. A irmã vai cuidar um dia desse ministério. E Deus, irmãos, cumpriu na vida da irmã, tudo foi uma bênção, a irmã estava muito feliz. Mas uns tempos eu fiquei meio afastado das orações, dos jejuns, né? E todo mundo é como o profeta Elias, às vezes entra na caverna, né? E às vezes só sai, né, para almoçar ou para jantar e para tomar uma água e volta de volta para a caverna. E eu fiquei assim uns tempos, né? E teve um irmão, Jean Carlos, na época, né? De um irmão muito abençoado, do irmão Hudson, né? Pastor Hudson. E esse irmão Jean Carlos, né, tinha falado para minha companheira que Deus ia me levantar novamente, né? Ia me usar de uma forma tremenda. E a minha companheira chegou em casa e contou para mim, fiquei muito feliz.
E realmente, irmãos, né, quando o pastor, né, esse pastor Hudson, ele foi embora, ele passou a administração para esta irmã, né, não vou dizer o nome da irmã, e a irmã começou a cuidar do ministério, muito feliz, muito alegre, né, contente. E a irmã abriu umas orações, né, umas campanhas de orações na madrugada, né, para que nós orássemos ali. A gente estava ali reunido, orando, clamando ao Senhor, pedindo sua misericórdia. E o Senhor começou a me mostrar, né, como o pastor Jean Carlos tinha falado numa revelação, que Deus ia me usar de uma forma tremenda. E Deus me mostrava naquele momento, né, que os fiscais estavam vindo para a cidade de Ponta Grossa, que a diretoria estava enviando, né, os fiscais. E eu entreguei o primeiro dia da oração, falei, né, para a irmã, tinha até um outro irmão que agora é diácono da igreja, tudo ali que cuida da igreja. Eu falei, olha, irmãos, né, os fiscais estão vindo, Deus me mostrou, né. Eu falei, não tem nada de errado aqui na igreja, irmãos, né, os irmãos não estão fazendo nada errado. E os irmãos falaram, não, irmão, aqui está tudo certo, não tem nada, é coisa da cabeça do irmão, né, o irmão tem que orar de volta. E eu quis me entristecer, mas só que quem estava falando na minha boca naquele momento era o Espírito Santo. Então não tinha como recuar, né, dessa revelação. E continuei orando, buscando ao Senhor novamente. E Deus me mostrava de volta os irmãos mais perto, né. No meio da semana eu perguntei de volta para a irmã, falei, olha, irmã, não tem nada errado na igreja, não tem, né, está tudo certo, as notas da igreja, está tudo certo, as coisas. Não, irmão, porque o irmão insiste, não tem nada, irmão, né? E amém, irmão. E teve uma terceira oração, né? O terceiro dia que eu fui. Na mesma semana o Senhor mandou falar de volta. Olha, irmã, não tem nada errado mesmo na igreja. Ainda Deus me mostrou assim, é como se fosse na entrada da igreja, um olho muito grande que olhava para o escritório. Mas é aquele olho bem grande assim. Meus irmãos até repreenderam, clamaram o sangue de Jesus, né? Fizeram mais uma oração. E amém, eu entreguei de volta, né, para a irmã, falei, olha, irmão, os fiscais vão chegar, né. Foi, né, a última revelação que o Senhor passou, né, dessa visão que Deus me deu. E contei para a irmã, e contei para os irmãos, né, até um irmão chegou até a bater o pé no chão, não, irmão, aqui na igreja está tudo certo, aqui não tem nada. Eu falei, olha, irmãos, né, amém, então que seja feita a vontade de Deus. Quando eu dobro o meu joelho, né, e oro novamente, o Senhor me toma e eu aponto o dedo para a irmã que estava já no altar e disse para a irmã, olha, irmã, tem uma pessoa que vai escrever uma carta e vai entregar, né? E a irmã nunca mais vai querer saber desse ministério, dessa igreja. A irmã não vai querer mais saber de ficar aqui nesse ministério. E a irmã tomou a palavra novamente e tinha um irmão, né? O irmão, na época, o irmão até, né, sempre faz as campanhas quinta-feira, estava ali, né, o irmão Geraldo. Então Deus tomou o irmão, Deus interpretou aquilo que eu tinha dito para a irmã, né, que isso ia acontecer, né, naquele momento. E eu me recordo que a irmã falou no altar, e a gente sabe que tem umas meninices na igreja, né, a irmã quis me chamar de criança naquele momento, eu falei, mas não era, né, era o Senhor que estava mostrando, né. E eu ali fiquei tranquilo, tudo, vim para casa. Quando foi no sábado à noite ia ter outra oração, de repente eu recebo uma ligação, né? E era o irmão me avisando, né? O irmão André me avisava, olha, irmão Erasmo, né? Não vai ter oração hoje. Eu falei, nossa, por que, irmão, que não vai ter oração, né? Por que não vai ter, né, a campanha? Eu falei, olha, irmão, né? Os fiscais chegaram, né? E a nossa irmã que cuidava da igreja, a irmã foi excluída do ministério, né? Foi excluída, né? E a acusação foi grande, né? O que fizeram com a irmã. Tudo conforme o Senhor mostrou. Então, por isso falo para os irmãos, quando a gente tem uma revelação, uma visão de Deus, né? A gente tem que entregar na obra, no ministério de Deus, né? Ajudar a obra do Senhor. Fazer, né? Alertar a igreja do Senhor, né? Porque a obra do Senhor ela é urgente. A obra de Deus ela é uma obra sem mancha, sem mácula, né? O apóstolo Pedro, quando ele pregava a palavra, né, lá nas igrejas na época, quando entrou Ananias e Safira, né, quando entrou primeiro, né, a esposa lá, né, quando entrou lá Ananias à tarde, os dois morreram por causa do quê? Por causa da mentira, porque eles deixaram, né, que Satanás enchesse seus corações
E eu falo para os irmãos que a obra do Senhor, ela é tremenda, né? O que o Senhor mostra, né, muitas das vezes, né, não volta atrás, se cumpre mesmo, né? A palavra do Senhor até diz que passam todas as coisas, mas a sua palavra, ela não passará, né? Teve uma época também de um diácono, né, que cuidava da igreja, né? Esse diácono, ele já não está mais no ministério. Que quando eu vi ele, eu tinha muito medo desse irmão, né? Eu me espelhava muito nesse diácono, né? E eles tudo, né, família inteira na igreja, aquela benção, né? E eu tinha medo desse diácono, tudo, né? E, né, quando o irmão vinha pro meu lado, eu já estremecia, né? Mas a gente olha, né, os irmãos somente por fora, mas não vê o coração dos irmãos, né? Não vê o que eles estão pensando da gente, o que eles acham, né? Não tem como nós saber todas as coisas, só o nosso Deus sabe todas as coisas. E eu me lembro que, né, teve uma caravana para São Paulo, né? E eu fui nessa caravana e ia ter uma outra caravana, né? E dessa vez eu não ia poder ir porque eu não tinha condições para ir. Mas Deus me deu uma visão bem clara, assim, bem nítida acerca do missionário das Mirandas, né? Que Deus tinha recolhido o missionário das Mirandas, né? E o missionário estava assim no alto, numa montanha muito alta, e ali, né, aquela multidão de branco atrás do missionário das Mirandas. Mas eu não via que era o missionário das Mirandas. Eu falei, mas esse é o missionário das Mirandas? Eu perguntava para o anjo do Senhor naquele momento. E ali, irmãos, né, Deus ali, né, o anjo do Senhor me falava, né, me colocou o missionário como ele era aqui na terra, né, exemplificando como o missionário era na terra, de óculos, tudo, né. E eu fiquei assim, nossa, mas é um missionário com aquela coroa na cabeça, brilhosa, aquela veste branca, né, e havia uma montanha abaixo, né, do missionário das Mirandas. E ali estava o irmão Daniel Miranda. Era o irmão Daniel Miranda que tinha assumido, né, a sede mundial. E eu via que o irmão Daniel Miranda, ele gritava, né, falava, venham irmãos, prossigam, não desistam, meus amados, né, venham irmãos, né, o arrebatamento está perto, vamos irmãos, continue. E aquela montanha, ela era a subida dela era bem forte, aquela subida, e muitos dos irmãos que conseguiam subir aquela montanha passavam para o lado do missionário das Mirandas, ao lado do Senhor, todos de veste branca, mas muitos caíam. Aqueles que caíam, eles caíam de costas e já logo voltavam com a roupa suja para trás, né? E eu contei essa visão na igreja e até fui chamado para contar novamente, né? E aí o irmão até brincou, o diácono que estava no altar naquele dia brincou, falou, irmãos, né, olha aí o nosso irmão contando aí essa visão, que tal se Deus recolhe mesmo um missionário, né? Então aproveite, né? Compre as passagens, né, para vocês ir para São Paulo. E eu fiquei triste, irmão, naquele momento, né? Porque eu estava falando um negócio santo, não estava falando em dinheiro, em nada, né? Mas para a gente ver que os irmãos não levam a sério as coisas do Senhor, né? Que os irmãos brincam com as coisas de Deus, né? Então, muitas das vezes eu prefiro, né, estar até parado, irmãos, estar até num canto quieto, né, do que estar lá, às vezes, brincando com as coisas de Deus, né? Então, um alerta para a igreja, né? Eu me lembro também, nos começos, assim, da igreja, que quando a igreja era no ópera, né, que teve aquelas concentrações, que vinha o irmão Sérgio Sora, ali em Curitiba, vinha o missionário, vinha o irmão Davi Filho, vinha as cantoras, Débora, a Leia, vinham cantar ali em Curitiba. Deus me deu uma vez uma visão com o irmão Sérgio Sora, né? O irmão era, né, da membresia da igreja, era, né, fazia parte, né, da igreja, né, nessa época. Deus me mostrava o irmão Sérgio Sora numa grande reunião, né, com os obreiros, com as obreiras. O irmão gritava, olha, meus irmãos, a obra do Senhor está perecendo. E ele estava com uma máquina na mão, como se fosse um celular, né? Mas aquele celular bem antigo que já não tem mais. E ali ele gritava com aqueles irmãos, com aquelas obreiras, e ele apontava aquela máquina para aqueles irmãos, né? E aquela maquininha, às vezes, ela corria bastante e mostrava a quantia de alma que aqueles obreiros, aquelas obreiras, aqueles presbíteros evangelistas estavam ganhando. E para muitos que o irmão Sérgio Sora apontava, aquela máquina, ele apontava para muitas obreiras, aquela maquininha nem rodava, né, ela nem girava, né?
amados irmãos, e eu me lembro que esse irmão, Sérgio Soda, ele chorava muito, né? E dizia, olha, irmãos, vamos fazer um concerto com Deus, vamos voltar à oração, vamos voltar a consagrar, vamos fazer a obra do Senhor com temor, né? E eu me lembro que nessa visão o pastor Sérgio Soda, ele subiu um outro degrau, né? Do púlpito, e falou, olha, irmãos, muito em breve, né? Eu entregarei essa máquina, né? Ao Senhor Jesus, e Ele pedirá conta a nós. Então eu pude ver, irmãos, que ali era o próprio Espírito Santo do Senhor requerendo da igreja algo, requerendo o trabalho da igreja, né? E então é tremendo, irmãos, né? As coisas que Deus tem feito, as coisas que Deus, né? Ele tem realizado, né? Glória a Deus, aleluia. Outra vez também, ali na sede mesmo aqui de Ponta Grossa, da Deus e Amor, Deus me mostrava assim uma grande panela em cima do altar. E dentro daquela panela estava ali, simbolicamente, um varão de branco fechado dentro daquela panela. E eu pensava, falei, meu Deus, mas né, o que significa essa visão? Né? Então muitos têm sufocado, né? Não têm deixado o Espírito Santo do Senhor trabalhar, né, na obra, fazer a obra na vida dos irmãos, porque hoje as igrejas elas estão bonitas, né? Tem ar-condicionado, tem ventilador, né? São bem bonitas as igrejas. Mas o Senhor disse para Salomão, né? Se esse povo não me aceitar, se esse povo não deixar eu trabalhar na vida deles, será um vão. E como Jesus disse quando ele esteve aqui na terra, né? Quando os apóstolos mostraram aquele templo bonito, né? Aquele templo lá cheio de ouro, cheio de prata, né? O Senhor disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, né? Que não caia, que não seja derrubada desse altar, desse templo, né? Então o Senhor não leva em consideração, então não importa se a igreja é de madeira, se a igreja é de ouro ou de prata, ou se é de pedra. O que importa para o Senhor é se os irmãos, as irmãs, aqueles que estão ali, estejam mesmo na direção, fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo, né, a obra do Senhor. Outra vez, também o Senhor me dava uma visão muito bonita, muito tremenda, né? E eu via como se fosse Jesus no altar. Eu não via o rosto, né, do Salvador, mas eu via como se fosse Jesus com aquelas mãos ensanguentadas em cima do altar, sentado junto aos obreiros, né? Sentado, uma cadeira maior, mas eu via, eu contemplava aquela visão. E ali o pastor pregava, olha, irmãos, né? Falava da crucificação de Jesus, falava do sofrimento de Jesus, né? E o povo chorava, o povo, né, se lamentava. E eu, né, na visão também eu chorava, me emocionei muito com aquilo, né? Mas, de repente, o irmão, ele parou a pregação, parou a mensagem, né? E falou, olha, irmãos, né? O Senhor vai te dar carro, o Senhor vai te dar moto, o Senhor vai te dar casa, vai te dar grandes conquistas, né? E aquele povo, ele começou a parar de chorar. Eles começaram a se alegrar, né? Aí não era mais aquela mensagem de lágrimas, era aquela mensagem de alegria. Mas quando chegou na hora do apelo com aquele pastor, né? Que Jesus se aproximou para a frente, né? Como eu já disse, eu não vi o rosto do Salvador, mas quando ele se colocou na frente do altar, e o pastor dizia assim, quem que quer aceitar Jesus agora como Salvador? Quem que quer, né, levar o Senhor para a sua casa como seu Salvador? E naquele momento, né, que o pastor mudou a mensagem, ofereceu tantas coisas, né, o povo acabou se esquecendo de Jesus. O povo, ele já, né, deixou o Senhor para o lado. E ninguém levantou a mão, irmão. Então eu fiquei pensativo, né? Falei, meu Deus, será que essas coisas vão acontecer? E tem acontecido hoje nas igrejas, né? Que a gente vai, é só prosperidade, é só dinheiro, né? E muitos já não têm mais aceitado Jesus. Então essa visão também já tem se cumprido, né? Já tem aí, né? Eu creio que em todas as igrejas do Brasil, em todas as outras denominações, né? E não sendo só da Deus e Amor, mas de outras igrejas estão acontecendo essas coisas. Hoje o pastor faz o apelo, oferece bastante coisas para os irmãos, né? Oferecem muitas coisas, né? E eles acabam não aceitando a Jesus, mas sim aquilo que o Senhor pode dar para eles, né? Então são coisas assim tremendas, né? Visões tremendas, né? O Senhor me mostrou uma época que, assim que o Senhor me deu um arrebatamento de espírito,
que o pregador verdadeiro, ele, quando está pregando a palavra do Senhor corretamente, os céus param para ouvir essa mensagem, né? O céu se faz silêncio e o Senhor se levanta no seu trono e corre fogo no céu, para confirmar que verdadeiramente, né, o Senhor está, né, se agradando, né, com aquele pastor, com aquele obreiro, com aquela obreira, está fazendo a sua obra. Glória a Deus, aleluia. Então o trabalho do Senhor, irmãos, ele é urgente, né, na terra, né, e os tempos, né, vêm já se cumprindo. Eu me recordo também, né, numa época de oração e quando tinha, né, aquelas consagração, confraternização na igreja, eu me lembro que o Senhor tinha me mostrado para mim um grande furacão no Brasil, né, uma visão, e eu contei na igreja, né, essa visão, contei para os irmãos, contei para a igreja estava cheia. Falei, olha, irmão, Deus me mostrou um furacão no Brasil, né? E teve uma irmã obreira que falou, nossa, esse irmão acho que é meio louquinho da cabeça, né? Meio doidinho, nas palavras dela que ela disse, né? Mas não, né? Eu, né, cheio do Espírito Santo, eu não liguei, irmãos, né? Falei, se Deus mostrou, né? Pode ser, né, para os dias finais, pode ser para amanhã, para depois da manhã. E certa vez, né, essa irmã, ela disse assim, olha, irmão Erasmo, né? Deus, ele não fala toda hora, irmão. Deus, ele não, né? Ele não fica assim falando toda hora. Deus, ele trabalha em silêncio. Mas aí o Senhor me deu uma palavra naquele momento. Falei, olha, irmã, né? Falei, se Deus não fala toda hora, por que tem programa de rádio todo dia? Né? Por que o missionário Davi Miranda todo dia está na rádio chamando os irmãos? Por que os irmãos têm programa de rádio? Como que Deus não fala todo dia? Olha, irmãos, né? Foi uma palavra de Deus, né? Eu nunca vi uma pessoa ficar tão vermelha como ficou essa irmã, né? Eu creio que caiu a máscara, né? E, né? Isso daí faz aqui uns 7, 8 anos que Deus me mostrou, né? Essa visão desse furacão. E agora esses tempinhos aí não vem acontecer aí, né? Um furacão na cidade de São Paulo, teve em Santa Catarina, né? Então Deus, ele é fiel, irmãos, né? Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é tremendo. Até teve um dia que eu contei, né, uma visão para o irmão. Eu trabalhei com o irmão lá, né, ajudando a fazer uns bancos da igreja com o irmão André. E contei para o irmão que tinha caído um avião, né, em Ponta Grossa. O irmão até falou, irmão, caiu um avião, meu irmão viu. Falei, viu. Eu acho que o irmãozinho meio que duvidar, né. E acabou caindo numa colheita, tem um avião. Daí um dia até fui lá no irmão me mostrou até foto do avião que caiu, né. E eu derramei umas lágrimas, né, fiquei feliz porque, né, Deus alegra nossos corações. Então nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor, ele é fiel e verdadeiro, ele é testemunha, né? Ele é um Deus vivo, um Deus, né, de poder, um Deus que fala, ele realiza, né? Então a gente sabe, irmãos, que muitas pessoas não têm mais a unção do Senhor, não tem mais a unção para entregar revelação, não tem mais unção para entregar visão, né? Tá só aquela casca, mas mesmo assim, né, essas pessoas insistem, né, em falar que Deus falou com elas, olha, Deus falou comigo. E a gente sabe, irmãos, que as coisas do Senhor se cumprem, né? Se a pessoa entregar um recado para a gente, uma revelação, uma visão tem que se cumprir, irmãos, né? Seja de livramento, seja de cura, seja de providência. Se foi Deus que falou, né? Se foi o Senhor que falou, as visões têm que se cumprir na nossa vida, né? Então o nosso Deus, ele é um Deus vivo, é um Deus tremendo, né? No arrebatamento que o Senhor me deu no ano de 2002, né? Que eu estava numa prova terrível, Deus me mostrou assim que, como se fosse uma enxada, assim, né? Como está na sua palavra mesmo, como está ali, né? Que aquele que lança a mão do arado, ele não pode voltar atrás. E ali Deus me mostrava, né? Aquela enxada muito enferrujada. E eu falava, Senhor, mas por que essa enxada está enferrujada? E o Senhor me dizia, tem muitos lá na terra, meu servo, né? Não tem mais cuidado da sua ferramenta. Eu falei, mas como que eles vão, né, afiar essa enxada, né? Como é que eles vão, né, deixar essa enxada com fio de volta? E o Senhor me mostrou que o jejum, né? Que o jejum, que a oração, ele afia a ferramenta novamente. E eu via muitas irmãs orando e via que aquela enxada, ela começava a brilhar novamente.
mas a enxada na mão de muitos irmãos, de muitas irmãs, de muitos pastores na terra, estava enferrujado, né? Estava, né? Não cortava nada, né? Não tinha mais unção, não tinha mais graça. Então, irmãos, essas experiências espirituais, né? Aquele que ora, aquele que busca, aquele que, né? Que tem o temor do Senhor, né, mesmo verdadeiramente, né? Deus usa na sua casa. Deus, ele tem poder, né? De mover montanhas, como diz essa palavra. Se nós tiver fé, né? E dizer para o monte se lançar no mar, ele se lançará, né? Então, irmãos, né? Muitas coisas, né? Por causa dessas revelações, dessas visões, passei muitas provas na igreja, né? Mas eu sempre tenho falado para Deus, se for um preço para salvação, é válido, irmãos, né? Que imagine uma vez, certa vez eu falei para um irmão que eu morava, né? Ali numa certa vila, num certo bairro, e falei para o irmão, falei, olha, o sol estava muito quente mesmo, o sol estava, né, forte, né, e o irmão estava reclamando do calor, nossa, que sofrimento, que sol quente. E eu falei, olha, o sofrimento ele não é só aqui na terra. Se a pessoa não aceitar Jesus, não se converter, ela vai sofrer lá no inferno. Quando eu falei assim, eu levei uma vassourada na perna, eu fiquei 3 dias sem andar. Fiquei 3 dias aleijado de uma perna, quase fiquei aleijado, né? E sofri muito, demorou para sarar minha perna por causa dessa palavra. Então a palavra do Senhor, ela tem um poder muito grande, né? Ela mexe mesmo com a estrutura da gente. Como diz ali a palavra do Senhor, né? Ela tem poder de, né, de fazer a divisão entre ossos e medula, né? Ela tem poder, né, de dividir, né, de fazer, né, esse algo tão tremendo, né, irmãos. Então, essas experiências que eu, né, queria concluir e agradecer ao Senhor, né, aos irmãos, né, que ouvirem essa mensagem, que ouvirem essas visões, que não sejam, né, como pessoas incrédulas, né, pessoas que, né, como disse Felipe ali, a Jesus, olha, mostra-nos, ó Pai, isso nos basta. E o Senhor disse, mas há quanto tempo já estou convosco e vós não tem me visto, né? Então, quantas vezes o Senhor já está ali do nosso lado? E nós não cremos, né? Nós, mas Deus vai usar esse irmão, Deus está usando essa irmã, será que Deus, né, tem usado mesmo esse vaso, né? E essas pessoas duvidosas, né? Diz na carta de Tiago que a pessoa que duvida, ela é como as ondas do mar, né? Ela não tem firmeza, ela vai de um lado, ela vai para o outro. E quantos são assim? Para quantos eu entreguei revelações, entreguei visões, né? E os irmãos duvidavam, mas esse irmão fala demais, esse irmão, né? Mas não é, irmãos, né? É que Deus, aquele que busca o Senhor, aquele que ora mesmo de verdade, ele está ali, irmãos, aos pés do Senhor. E a Bíblia diz, com medidas recalcadas e sacudidas, né? O Senhor mede todos os dias, né? Os servos dele, o Senhor mede todos os dias. Todos os dias o Senhor está enchendo os vasos do seu Espírito Santo, né? Todos os dias o Senhor está, né, fazendo a sua obra. Eu lembro que uma época, irmãos, que eu tive um pouco, como disse na caverna, né, que nem ficava Elias, eu estive visitando uma congregação na época, né, e por provas, e comecei a orar nessa congregação, né, e orar, e o Senhor me mostrava, né, não era a igreja Deus é Mãe, né, mas foi uma época que eu estava até de banco, né, por causa de visões mesmo, de revelações, que os irmãos diziam que eu era o demônio, né, que não era Deus que me usava. Então, por causa disso, muitas das vezes eu ficava longe da casa do Senhor, ficava longe, mas ficava em oração, buscando. E comecei a orar nessa igreja, nessa congregação, e o fogo caía, porque há 10 anos, 12 anos para trás, as igrejas não estavam tão frias como está no dia de hoje, né? E ali orando, buscando a Deus, e Deus me mostrou que ia dar um vento de obreiros naquela igreja. E eu falei com o irmão, falei, olha, irmão, vai dar um vento de obreiro nessa igreja, irmão, vigia, os irmãos estão excluindo os vasos bons, estão deixando os vasos ruins, né? Até o irmão questionou, falou, olha, irmão, quem que é você, irmão? Né? Quem que é você para dar lição de moral, né? Quem que é você? Falou, olha, irmão, o recado é do Espírito Santo, não é meu, né? O recado é de Deus. E deu o vento de obreiro mesmo nessa igreja, né? E ficou só os ruins, né? Aqueles irmãos mesmo que era ruim da oração, né? É que nem cascadura, como diz, né? Ruim de picar no machado. E, irmãos, né, passou uns dias, continuamos orando, né? E buscando ao Senhor. E um dia eu falei para o irmão, olha, irmão, vamos fazer uma vigília, então, vamos orar, né?
eu estou passando uma prova, vamos orar, irmão, fazer uma vigília, irmão, Deus do livro, fazer uma vigília aqui, vamos, né, aí eles vão querer, né, derrubar a minha casa, vão se levantar contra. Eu falei, amém, então, irmão, né. Daí passou mais uns dias. Deus me mostrou uma bola de gelo bem grande em cima da igreja. E daí eu falei para o irmão, olha, irmão, Deus me mostrou uma bola de igreja em cima dessa, uma bola de gelo em cima dessa igreja. E o irmão ficou se olhando com os olhos regalados para mim e falou, olha, irmão, amém, né? Falou, não, mas a mocidade aqui tá boa, irmão, né? Temos vindo os membros, vindo aqui alguém. Olha, irmão, não deu uma semana essa visão. A congregação desse irmão fechou, né? Caiu por terra, irmãos, porque Deus não é brincadeira. Então eu falo, irmãos, né? Uma coisa que Deus, né? Eu sempre falo na igreja, e se um dia eu estiver no altar de volta pregando, irmãos, olha, é muito triste, irmão, né? É muito triste aí a pessoa que blasfema contra o Senhor. É muito triste a pessoa que blasfema, porque o Senhor já me mostrou, quando eu morava com meu irmão, né? Aquelas almas, né? Com rosto de gato, com rosto de tigre, aquelas unhas, aqueles cascos de cavalo. Até uma vez, né? Uma época que o irmão Fábio Lúcio teve aqui em Ponta Grossa, no ano de 2005, né? Estivemos ali orando no ano de 2005, estava ali o irmão Fábio Lúcio, o irmão Luciano, né? Os irmãos ali orando, buscando a Deus, né? E o irmão Fábio, né? Nós conversando tudo. E daí o irmão Fábio Lúcio, né? Contei para o irmão Fábio Lúcio, assim, uma visão que Deus me deu. E uma vez eu pedi para Deus me mostrar como é que estavam os obreiros da igreja, as obreiras. Irmãos, olha, foi de se assustar, Deus me mostrou muitos obreiros, muitas obreiras de casco de cavalo, dente de vampiro, de cauda, irmãos. Coisa mais terrível que Deus me mostrou. Eu contei para o irmão Fábio Lúcio nesse momento, o irmão Fábio se arrepiou tudo. Ele falou, misericórdia, irmão, né? Nossa, irmão, Deus mostrou isso. Até o irmão, né, viu, né, que ele sentiu, né, que o irmão é um homem de oração, né, um homem que tem autoridade para estar repreendendo o inimigo, né, muitos cultos de libertação, né, o irmão realizou, né, e dirigia a igreja, que cuidava, né, ajudava o presbítero Rosário, né. Então eu contei para o irmão, né, essa visão. Então esses irmãos que não estão mais na igreja, não estão mais conosco, saíram, né, do ministério, né. Então eram irmãos que diziam, olha, irmão, se nós sair um dia desse ministério, nós vamos morrer, porque o missionário está mirando o homem de Deus, né, deixar o homem de Deus sozinho. E bem no fim, irmãos, acabaram saindo do ministério, né, sendo infiéis às suas palavras, né. Então a gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos manda, e não aquilo que nós queremos fazer de nós mesmos, irmão. Quando Deus manda nós fazer, nós podemos fazer porque é Deus que manda, irmão. Agora, quando nós queremos fazer aquilo que Deus não nos manda, irmão, nós estamos sozinhos no campo, sozinhos na batalha. Aí nós sofremos as perdas, sofremos, irmão, porque somos desobedientes, né? Não esperamos. A Bíblia diz que o salmista Davi ia sair por uma peleja, mas o Senhor disse para ele, olha, salmista Davi, quando saíres a essa peleja, espera, né? Quando ouvires um ruído no vale, aí sair, porque eu estarei lá te esperando. Então, irmãos, é bom esperar no Senhor, é bom estar paciente no Senhor, porque a obra do Senhor, ela não para, né? Jesus disse, quando aqueles fariseus, escribas lá falaram, olha, né? Não é lícito curar no dia de sábado, né? Não é lícito, né? Porque o sábado era do Senhor, mas Jesus disse, né? Se meu Pai tem trabalhado até os dias de hoje, eu também trabalho, né? Então Jesus tem trabalhado até os dias de hoje, né? E fez a sua promessa que estaria conosco, mas temos que esperar, né, o Senhor falar conosco, irmãos, né? Falar, né, que tem muitos que entregam um recado, revelações, que não é o Senhor que está mandando, Ele está fazendo dele mesmo, né? Quando o irmão vem cheio do Espírito Santo e diz que Deus vai nos dar vitória, Deus nos dá. Mas muitos usam de bajulação, né? Muitos, né? Muitos hoje têm falado até em mistérios na carne, porque a gente vê que a pessoa não tem mais nada do Senhor, né? Ela fala em mistérios, às vezes fica até imitando as línguas, né? Mas na verdade não, né? Ela já não tem mais aquela unção, aquela graça, né, do Senhor como tinha antigamente, né? E eu me recordo, né, que Deus, assim, me mostrou, até na época que um irmão que eu estava aqui morando, né, morando em casa comigo, né, na época, né, que o irmão precisava de uma ajuda, de uma assistência, e Deus me mostrava, assim, até contei para esse irmão, Deus já recolheu esse irmão, né, que era o irmão Anderson, e Deus me mostrou, assim, nessa visão, né,
muitos irmãos diante de fitas, diante de discos, né? Escutando o programa Voz da Libertação até, né? Não tocando no programa Santo do Senhor, mas esses irmãos, essas irmãs estavam copiando mensagens, né? Copiando mensagens da rádio, copiando mensagens de fita, de disco, para poder pregar no altar. Você veja, irmãos, né? Que unção que é essa, irmãos, né? Eu vi até irmãos copiando a revelação do programa Voz da Libertação. Eu vi irmãs copiando, né? E eu paguei um preço muito alto por causa dessa visão. Paguei um preço muito alto porque eu não queria passar para a igreja essa visão. Então, meus filhos, na época, eram pequenos, né? Meu pai e minha menina, eram 3. Um ficou muito doente e acabou ficando internado, né? Enquanto eu não contei essa visão, não passei para a igreja, o meu filho não sarava, ele ficou mais ou menos 1 ano sendo internado. Né? 1 ano, eu ia buscar ele, ele estava lá internado. Enquanto eu não contei a visão, não passei para a igreja, que Deus me relatou, que Deus me mostrou, né? O meu filho não sarava. Depois que eu contei, né, para a igreja, né, muitos irmãos até fecharam a cara, né? Até paz do Senhor, nem davam paz do Senhor mais, né? Passavam de largo, passavam direto, né? Porque ficaram bravos, irmãos, e a verdade é essa, né? Que nem que seja 10 minutos de mensagem, mas tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, não por nós mesmos, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que está na carne, ele não agrada a Deus, mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele é diferente. A Bíblia diz, né, que o Senhor falou lá que é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a pessoa sente, pode ser 10 minutos, 5 minutos da palavra do Senhor na boca de um vaso, de uma serva de Deus, mas o Senhor usa, e ali o Senhor derrama o seu poder, o Senhor derrama, né, da sua graça. Glória a Deus, né, eu já, muitas das vezes que preguei a palavra do Senhor, eu senti que 10, 15 minutos eu via ali, já sentia que o Senhor já não estava, né, mas ali já, que já era para encerrar a mensagem, né, glória a Deus, aleluia. Essas experiências, né, e rogar a oração dos irmãos pela minha família, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, né, e que os irmãos orem, né, que Deus prepare, né, um pastor, que um dia o Senhor fale com um desses homens de Deus, né, e possa me dar uma oportunidade de fazer a obra do Senhor, né, pegar o Evangelho, né. Eu não sei se é por inveja dos irmãos, né, ou pela grandeza dos seus corações, que os irmãos, né, olham para a gente com olhares estranhos, né. Mas eu creio, irmãos, né, o julgamento ele tem que partir do Senhor para a nossa vida, né, e o Senhor fará aquilo que estiver ali, né, ao seu alcance, né, glória a Deus. Então, irmãos, né, passei grandes provas, né, grandes alegrias também, porque o reino do Senhor, a Bíblia diz que ele não é só comida e bebida, mas sim paz, alegria e gozo no Espírito Santo, né. Peguei a entregar revelações para irmãos, né, e irmãos que, né, até esnobaram, né, até não creram naquilo que o Senhor, né, tem ou tinha ou irá fazer ainda na minha vida. Mas eu creio que chegará o dia, né, o momento, a hora, né, de poder prosseguir nessa caminhada, né, de poder, né, fazer a obra do Senhor. Porque muitos, às vezes, na verdade, né, até teve um irmão que disse, irmão, temos que andar com o cabelo bem cortadinho, temos que estar bem vestido, temos que estar bem... Mas o que adianta, às vezes, a pessoa só ter a cara de crente e não ser um cristão verdadeiro? O que adianta só ter aquela aparência, né? E a Bíblia diz para nós não servirmos, né, ao Senhor só de aparência, né? Mas sim cumprindo com a palavra de Deus, cumprindo com a vontade de Deus. E muitas das vezes, né, não é assim, né? As coisas são de maneiras contrárias, né? Então, irmãos, eu rogo as vossas orações, né? Que Deus prepare, irmãos, né? Porque a palavra do Senhor diz que muitos dos discípulos, né, pediram para ser discípulos para Jesus. E o Senhor consentiu, né? Muitos o Senhor escolheu.
Então não é pecado nós pedir para fazer a obra de Deus, né? Mas só que na vida de muitos pastores, eu creio que até do Brasil inteiro, né? Que estão até em outros países, né? Eu creio que muitos desses pastores, diáconos, evangelistas, às vezes está faltando o Espírito Santo na vida deles, né? Eu queria só concluir com essa visão, né? O Senhor me mostrou assim um altar com muitos pastores uma vez, né? Muitos presbíteros, evangelistas, muitos diáconos. E esses irmãos estavam com cordas e facão em suas mãos. Aqueles facão muito afiados, aquelas cordas. E eu comecei a chorar, mas eu falei, mas Senhor, aqui é uma igreja, os irmãos estão armados de facão e corda. Daí o Senhor me dizia, não, meu servo, esses são aqueles que amarram, né, os meus vasos. E esses que você vê com os facão são aqueles que cortam meus servos do ministério. Aqueles que tiram meus servos do ministério, aqueles que têm chamado, aqueles que eu quero usar. E eu, né, fiquei muito assim, triste, e eu não tinha uma saída, e busquei na palavra do Senhor. E aí descobri que há um ai na palavra do Senhor, que está escrito lá, né, que o Senhor pregando lá no livro de Mateus, dizendo que ai daqueles que impedem os que querem fazer a minha obra. Ai daqueles que não permitem, né, que impedem aqueles que querem fazer e não o fazem. Irmãos, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar contando, né, essas visões, essas experiências com Deus, e mais uma vez rogar as vossas orações, né. Talvez tem irmãos que estão sofrendo igual eu, tem irmãs que estão passando luta, passando prova, né, passando por momentos difíceis, né? Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas quando nós chegar um dia lá no Getsemane, né, como o Senhor chegou, lá naquele vale da oliveira, né, que nós chegar lá naquele lugar, nós sabemos que haverá 2 anjos do Senhor, né, para nos consolar. E o próprio Jesus, né, como diz a palavra, que ele será o sol da justiça para todas as nações. Ele será o nosso lenço que enxugará as nossas lágrimas, né? Glória a Deus. Então o homem vê a aparência, né? O homem vê a aparência. Hoje é muitos que o Senhor me disse, né? No arrebatamento o Senhor me disse que muitos pastores hoje, muitas igrejas, eles olham só para o interesse do dinheiro, né? Eles estão trocando a unção pelo dinheiro. Seu irmão tem dinheiro, irmão é pastor, é diácono, é um cooperador da casa do Senhor. Agora, seu irmão não tem dinheiro, mas só tem unção, para eles não vale nada, né? Então, por isso que as coisas vêm ocorrendo no mundo, né? Certa vez a irmã me chamou lá na frente do altar, né? Aqui na sede da Igreja Deus é Amor, né? E me chamou lá na frente do altar, tem um irmão aqui que você viu, né? Deus te deu uma visão da sua igreja sem o Espírito Santo. E eu fui lá para frente, irmãos, contar essa visão, e Deus me mostrava assim, né, muitos hospitais, né, muitas pessoas doentes fora dos hospitais, né, as pessoas estendidas no chão, pessoas ensanguentadas, mãe chorando, pai de família chorando, crianças chorando. Muita coisa terrível, irmãos, que o Senhor me mostrou, né? A terra se acabando, a terra sem o Espírito Santo, né? Aquela grande tribulação muito grande, né? Acontecendo essas coisas, né? Eu fui chamado mais de 3 vezes à frente do altar para passar visões, né? Que o Senhor me mostrava, né? Dessas coisas de hoje, irmãos, né? Que eu sei que talvez tem muitos irmãos que acompanham jornais, que acompanham, né? Pela mídia, jornais, que muitos irmãos têm os seus aparelhos, computadores, mas não usam só para a obra de Deus, não, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que fala que não furta, mas adultera. Aquele que fala que não adultera, mas furta. Então tá assim, né? Muito sobe no altar, né? Falando uma coisa, mas descem do altar fazendo outras coisas, né, irmãos? Então Deus me mostrou, então você que tem acompanhado esse tipo de coisa, você pode fazer uma análise dessa visão, né?
fazer uma análise disso que está acontecendo. Essa visão já se cumpriu, né? Essa visão já tem se cumprido, né? Então nós temos que pedir a Deus muita saúde, acreditar nas revelações verdadeiras, acreditar nos vasos do Senhor, naquele vaso simples, às vezes aquele vaso, às vezes que não tem um paletó bonito, aquela irmã, às vezes que não tem uma saia bonita, aquela irmã que vai com uma blusinha de lã, às vezes tá até com aquelas bolinhas ainda da coberta, né? Tá até deschapada, às vezes até a roupinha dessas irmãs simples, mas são esses vasos que Deus usa. Que muitos, na verdade, vão bem bonitos para a igreja, pelos seus ternões chiques, ou muito bem arrumados, mas na verdade estão só aquela casca, né? A unção do Senhor não está mais ali, né? Não jejuma mais, não ora mais, mas esses vasos simples da igreja, esses vasos, esses irmãos, às vezes que vão lá para ser sapatinho, às vezes até de fábrica, até de serviço, às vezes vão pregar, bem simples, né? Esses irmãos esperam no Senhor, né? Os irmãos que estão passando prova, às vezes, talvez como eu estou, né? Então, que os irmãos creiam, né? Nesses vasos simples da igreja, que muitos, na verdade, já não têm mais a unção do Senhor. Eu estou falando isso, irmãos, e eu posso ser cobrado um dia, porque se eu estiver mentindo aqui, eu sei que o inferno me espera, né? E lá é terrível, de lá ninguém sai. Lá o inferno lá queima dos dois lados, né? E somos atormentados a nossa consciência de noite. Então fala para os irmãos, né? Se eu estiver mentindo, né? Aqui diante desse vídeo, testemunhando, estiver mentindo aqui, irmãos, eu sei, né? Para onde eu vou, né? Eu sei, porque a Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos, né? Então a Bíblia diz que, né? Ai daquele, né? Que fala as coisas que Deus não mandou falar. Ai daquele, né? Que até o amém está escrito em Apocalipse que o Senhor vai cobrar, né? Então será terrível, irmão. Será muito terrível. E a Bíblia diz que da boca do falso profeta nascerá uma cobra que morderá ele mesmo, né? Então será o juízo de Deus, né? Então queria, irmãos, deixar, né, bem claro para os irmãos, né? Essas visões, esses irmãos que quiserem empregoar nas igrejas, passar para outros irmãos, né? As visões são do Senhor, as visões são de Deus, né? Então que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus vos dê a paz, né? Vos dê o discernimento de todas as coisas. E nunca critique um desviado da casa do Senhor. Nunca critique. Que talvez aquele irmão que está caído lá fora, aquela irmã que está lá no mundão de volta, né? Que voltou para o erro, né? Será que não foi um obreiro, não foi uma obreira, não foi um pastor, evangelista, um diácono, né? E por causa que o irmão ou a irmã era usado na casa do Senhor, não começou a fazer acusações de calúnias, né? E essa pessoa veio cair, ou por falta de oportunidade na casa do Senhor não acabou se esfriando na fé, irmãos, né? Então não julgue, irmãos, aquele que julga essas coisas, né? Também será julgado. O Senhor diz, né? Que ele é juiz e que ele vai julgar com vara de ferro todas as coisas, né? Eu queria deixar, né, uma saudação para os irmãos que saíram da igreja, Deus amor, né? Que voltem, né? Que é um último ministério, né? Desse tempo presente de Jesus que está aqui, né? Para realizar a obra, que os irmãos voltem, né? Que talvez por alguma palavra, alguma coisa, né? Por causa de calúnias e fofocas saíram do ministério, né? Mas voltem, irmãos. Não importa o pastor que está no altar, não importa o evangelista, obreiro. O que importa, irmão, é nós servir a Jesus. Se nós for olhar para os irmãos que estão no altar, nós nunca vamos ficar na igreja, irmão, né? Então olha para Jesus. Jesus que morreu na cruz para nos salvar, né? Foi Jesus. Aqueles que nos julgam, talvez, né? Eles vão ter com o Senhor, né? O Senhor julgará eles, né? E aqueles que aguentarem o jugo, né? O jugo pesado, né? O fardo. Jesus prometeu que Ele dará um fardo leve e um jugo suave, né, irmão? Então nós temos o advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, né? Que a paz esteja com todos vós. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Erasmo Carlos. Amém e amém, Jesus.